Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua glória. Obrigado porque teu nome é santo, seu nome é santo, santo, santo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é incrível, o Senhor é poderoso, o Senhor é forte na batalha. Obrigado, Jesus, por esse peso de glória disponibilizado a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença. Ah, Senhor, a sua presença faz total diferença na nossa vida. Nos ensina, Jesus, a permanecer, como nós vamos ver nessa aula de hoje. Nos ensina a permanecer em Ti, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a nos aproximarmos cada vez mais e permanecermos, Senhor, no Seu amor. Nós queremos a Sua presença, a Sua incrível presença, Senhor, nos envolvendo, nos confortando, nos conduzindo, Senhor, aos lugares que nós temos que ir. Amém. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Obrigado a todos vocês que estão tendo contato com essa aula. Obrigado a vocês que estão ao vivo. Obrigado a vocês que estão vendo a aula gravada. É uma honra, um privilégio, e é com muito amor, é com muito temor que eu faço esse estudo. Como eu sempre falo, existem vários estudos incríveis, teológicos, mas o propósito que o Senhor colocou no meu coração nessas aulas é um estudo da identidade espiritual a partir do Evangelho de João. Um estudo da nossa identidade a partir do Evangelho de João. Então, eu convido vocês a desfrutarem, experimentarem aquilo que o Senhor, a porçãozinha que o Senhor colocou em mim, porque o Senhor distribuiu chaves e fechaduras pelo seu povo e nos encoraja a que nós, de posse dessa chave, consigamos abrir as fechaduras de corações, consigamos destravar, porque existem coisas em mim que eu preciso dar e existem coisas em vocês que precisam dar a mim. Então pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Você, o improvável você, assim como eu sou o improvável. Meu Deus, talvez não seja para mim, é muito. O Senhor, seu Deus, te capacita a fazer aquilo e aquelas coisas que Ele comissiona você a fazer. Porque o nosso Deus, Ele dá a direção e o nosso Deus dá as ferramentas para isso. Então sejam bem-vindos aqui. Hoje nós vamos entrar em João 15, nas reflexões sobre a nossa identidade. Convido vocês a se inscreverem no canal, para que aqueles que não são inscritos, aqueles que já são inscritos, bem-vindos também. Eu encorajo vocês, se fizer sentido, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que o Senhor colocar no coração de vocês, porque eu tenho certeza que existem pessoas que precisam estar em contato com esse material. Amém? Então, nesse momento, eu me reduzo novamente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas suas palavras em mim. Obrigado, Senhor, pelos seus pensamentos em mim. Eu reduzo todo o espírito de expectativa que eu coloquei sobre mim, que alguém colocou sobre mim. Eu rejeito isso em nome de Jesus. E o meu objetivo aqui é me divertir com vocês, com as coisas de Deus. São filhos, escutando o que o Pai está falando. Amém? Boas novas de João. Boas novas de João. Vamos lá. Como nós já estipulamos há 2 aulas atrás, nós colocamos aqui o cronograma, a cronologia de eventos dessa Semana da Paixão. Nós ainda estamos no cenáculo, ainda estamos na quinta-feira, nós ainda estamos nesse momento de ceia, onde Jesus encoraja, onde Jesus está cuidando dos corações dos discípulos. Eles estão assustados, eles estão confusos. Então Jesus passa os últimos alinhamentos, as últimas pérolas, os últimos tesouros, os últimos encorajamentos, as últimas orientações e os últimos abraços. Então, nessa quinta-feira, nós estamos lá, Jesus orando pelos discípulos.
orando pelos discípulos, preparando eles para aquilo que viria. Não só para a partida dele, mas orando também por aquilo que viria de extraordinário, que é o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. O Evangelho de João, ele até agora, ele apresenta 7 sinais milagrosos de Jesus. Nós falamos isso lá no começo, numa das primeiras aulas, que eu não me lembro quais são. Vocês que não assistiu, volta lá na aula 1 e segue a partir dela, vai edificar muito a sua vida. Então o Evangelho de João apresenta 4 sinais milagrosos, que é a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei Herodes, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a alimentação dos 5.000, caminhar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então isso já foi exposto em seu evangelho, porque como nós falamos no evangelho de João, João apresenta 7 sinais milagrosos de Jesus e nós vimos que sinais apontam para uma direção. Então o número 7 obviamente não foi escolhido por acaso, é considerado um número muito... Não é um número sagrado, não tem nada a ver, mas é um número especial que reflete a perfeição de Jesus. O número 7 aponta para Jesus. Assim o Senhor quis estruturar dessa maneira, porque Jesus é intencional, amém? Então nada é por acaso na Bíblia. Então agora João, o Evangelho de João conclui os 7 eu sous, porque nós vimos que no Evangelho de João ele apresenta 7 sinais milagrosos e no Evangelho de João Jesus ele se apresenta 7 vezes como um eu sou. Eu sou, e aí fala algum atributo seu. E em João 15 ele conclui essa proclamação sobre quem ele é. Né? Ele termina dizendo que ele é a videira verdadeira, mas ele já disse que ele eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e hoje ele se expõe como a videira verdadeira. Amém? Jesus, ele é. Jesus aqui, ele no Evangelho de João, que é por isso que é um evangelho especialíssimo, porque Jesus aqui se apresenta na sua identidade como Deus, a sua identidade como Deus. Então, Jesus, ele estava aqui manifestando a verdadeira identidade divina, porque Deus se apresentou a Moisés como o próprio eu sou. Lá em Êxodo 3, 13 e 14, vamos ler junto. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem, qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Vou repetir. O eu sou me enviou a vocês. E eu botei aqui por curiosidade, o original em hebraico, R-E, Asher, R-E. Eu sou o que sou. Pode também ser considerado eu serei o que serei. Então Deus, ele foi, é e será. Ele é eternamente, ele é agora. O que ele é agora, ele é no passado. O que ele é agora, ele é no futuro. Então Jesus, ele comunica diretamente a divindade dele, mas numa maneira mais palatável. Eu sempre falo, eu acho lindo isso, porque veja, o Senhor, Deus, ele percorreu um caminho até o nosso coração. O Senhor, ele percorreu desde a queda do Éden. Toda a história bíblica, ela narra uma história de resgate e amor de um pai que corre atrás dos filhos para resgatá-los deles mesmos. Deus nos resgatou de nós mesmos. O Senhor, ele fez um caminho até o nosso coração. Ele se revelou como Deus, o Pai. Ele se revelou como Deus, o protetor, o provedor, a figura de autoridade. Esse é Deus. No Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus se revelou em amor e resgate na figura de Jesus.
Então ele era o pai, provedor, protetor, figura paterna. E ele se revelou. O amor de Deus, ele foi conhecido e revelado em Jesus. Ele foi exposto em Jesus, um amor resgatador, um amor sacrificial. E posteriormente, como nós vamos ver ao longo desse capítulo, depois dele ter se revelado como pai, como protetor, como provedor, depois que ele ter se revelado com um amor que resgata, um amor que cuida, ele se revelou como aquele que permanecerá conosco através do Espírito Santo. E ele se revelou em poder. Então, para que nós tenhamos acesso ao poder, primeiro nós temos que saber quem Deus é como Pai, quem Deus é como resgatador. A partir da nossa identidade, nós recebemos o Espírito Santo que nos confere a autoridade. Então, Deus fez esse caminho até o nosso coração. Foi necessário esse caminho até o nosso coração. Glória a Deus por isso, porque Ele é. Esse é o plano perfeito dele. Então, Jesus revelou de forma mais compreensível esse Deus que é, porque ele sabe das nossas limitações. Então, o que é? O que é ser? Como assim? Você é o grande eu sou. E Jesus, ele dissecou isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E cada uma dessas declarações ele teve um amor de nos explicar o que ele estava falando. E se você tiver curiosidade para saber cada um deles, volta nos vídeos. Nós temos vídeos falando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o sete eu sou, o sétimo eu sou. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Aguinha. Então vamos lá. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta, e todo que dá fruta, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é intencional. A videira, eventualmente na Bíblia, ela era referenciada a Israel. Já Israel era considerada a videira, né? Vocês podem ver isso em alguns versículos. Eu separei aqui três, né? Jeremias 2, 21, Jeremias 12, 10, lá em Ezequiel 15, 1, 8. Que Jesus mencionava que queimaria a videira, que, enfim. Mas assim como a videira é a única fonte de nutrição para os ramos e a origem dos frutos, Jesus se apresenta como a verdadeira fonte da vida e origem de todo bom fruto de nossas vidas. A videira, ela é a única fonte de nutrição para os ramos. Videira é a fruta da vinha, é o pé de uva.
Então, os galhos fora da videira, eles nada podem fazer. A origem, os frutos, eles só existem porque a videira, ela alimenta essa planta com substâncias necessárias para que frutifique, para que esses galhos existam. Então, Jesus, nesse momento, se apresentando como a videira verdadeira, ele se apresenta como a verdadeira fonte da vida. A verdadeira fonte das substâncias que nós precisamos. Assim como a videira, o galho, ele precisa desesperadamente estar conectado a essa fonte, nós precisamos desesperadamente estar conectados à fonte que é Jesus. Ele é a origem. Então, quando nós vemos a fruta, a uva, né, o que está imediatamente conectado à uva é o galho. E o desavisado, ou talvez a pessoa que se distraiu, ela pode pensar que o galho ele é mais importante do que a videira. E quantas vezes nós olhamos para os nossos frutos, os nossos sucessos, as nossas realizações, e nós corremos o risco, e eventualmente nós caímos nessa armadilha de achar que somos nós. Como o galho achando que o fruto vem dele. O galho, ele só conduz o fruto que vem da videira, do tronco para a produção. Nós somos os mensageiros. Nós apenas carregamos o fruto que vem de Jesus. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. As nossas boas obras, ou seja, os nossos frutos, eles foram preparados por Deus de antemão. Não existe espaço para vanglória. Não existe espaço para autoexaltação. Nós, os galhos, nós só conduzimos o fruto que vem da árvore. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a origem. O Senhor é a origem e o Senhor dá força para que nós sejamos bons galhos, para que portemos bons frutos que vêm de Ti. Aleluia. Jesus, ele estava falando aqui que o reino de Deus ele não é visível. Veja, a nossa videira, de onde nós tiramos tudo que nós necessitamos, de onde nós tiramos a substância, a essência inabalável, ela não é um lugar geográfico. Assim como Israel não é a videira verdadeira, apesar de ser mencionado como uma videira, apesar do que o lugar geográfico foi usado como fortalecimento do povo israelita, o povo judeu, durante muito tempo, mas a videira verdadeira não é um lugar geográfico. A videira verdadeira não é a sua igreja, a minha igreja não é a nossa igreja. São lugares importantes, mas não é a fonte da vida, a fonte daquilo que nós precisamos. A videira verdadeira não são os nossos líderes. Muitas pessoas depositam toda a esperança e confiança nos líderes humanos, carnais, que são sujeitos a falhas. Muitos, até inclusive aqueles que fazem um bom trabalho, fruto de um coração maravilhoso, eles vão cair. Eles vão errar. É igual andar de moto.
Ou você, para quem andar de moto, ou você caiu ou você vai cair, é o ditado popular, não estou profetizando, não. Mas enfim, essas são as estatísticas. Então, nós, seres humanos, a Bíblia diz que não existe um justo, não existe um bom sequer. Por isso, Jesus morreu por nós. Nós, se você não percebeu que você errou com alguém, olha de novo, pergunta. Porque nós somos sujeitos a falhas. Então, nós não podemos colocar a nossa esperança nem nos nossos pais, porque eles também são seres humanos. Mesmo aqueles que são pais incríveis, exemplos, mesmo esses, eles são suscetíveis a falhas. Então, quando nós depositamos toda a esperança em qualquer coisa que não seja Jesus, nós estamos caindo no pecado da idolatria, às vezes sem saber. E fatalmente a gente vai se decepcionar. Então, tem muitas pessoas que se decepcionam profundamente com outras porque, inadvertidamente ou equivocadamente, colocam a esperança toda. E quando a pessoa falha, meu Deus, eu vou sair de igreja, eu vou sair de casa, eu vou. Não é por aí, porque a nossa esperança, ela vem do Senhor. Lá em Salmo 36, 9, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz nós vemos a luz. Vou repetir, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz vemos a luz. Graças à luz dele. Lembra lá em João 1, que João narra que toda a vida estava contida nele. Graças a esse amor que ele disponibilizou a vida para nós, que nós estamos aqui falando dele. É uma honra. É uma honra. Porque, veja, a videira ela é muito sugestiva, né? Porque Jesus é intencional, amém? Então a videira ela não foi escolhida porque realmente ela era uma planta extremamente popular, extremamente cultivada na região, o fruto da vinha, o vinho e o alimento, uva, ele era extremamente apreciado nessa região da Palestina, mas não foi só por isso que Jesus escolheu. Veja só, eu coloquei até uma fotinha aqui de um ramo, bonita essa foto até. Como é que são os ramos? Não sei se você já viu uma videira, busca na internet. Ou olha essa figura que eu coloquei. Os ramos da videira, eles são entrelaçados. Eles são entrelaçados, eles nascem entrelaçados. Você tem até dificuldade de distinguir um e outro, porque eles parecem uma coisa só. Eles parecem uma corda entrelaçada. Os frutos da videira, as uvas, eles crescem juntos. Você não vê uma uva aqui, outra ali, eles crescem juntos. As uvas, quando você fala em uva, é um fruto coletivo. As uvas são um fruto coletivo. Quando você pensa em uva, você não você pensa as uvas, você pensa em cacho. Então a uva, como eu coloquei aqui, individualmente ela é saborosíssima. Mas elas juntas, elas alimentam multidões. As uvas juntas produzem uma coisa incrível. Assim somos nós. Nós fomos feitos para ficarmos juntos, em comunhão. Jesus comissiona os discípulos juntos. Vão juntos, produzam juntos. Eu vou liberar poder para que vocês expulsem demônios em meu nome, curem em meu nome, limpem leprosos em meu nome. Fiquem juntos, até que venha poder do alto. Andem juntos, façam juntos. Porque nós somos salvos individualmente, amém? Nós somos salvos individualmente. Eu não posso promover a salvação de ninguém. Jesus promove essa salvação e cada um escolhe o caminho. Essa é a beleza do Evangelho. Mas aquilo que nós produzimos, a obra que nós produzimos juntos. Porque Jesus fala: se 2 ou 3 estiverem juntos, eu estarei presente. Aquilo que vocês ligarem no céu, na terra será ligado no céu.
E existe um processo maligno que vem atacando essa comunhão, dizendo que não, você não precisa, por exemplo, de igreja. Eu posso orar junto, eu posso orar sozinho na minha casa. E aí você está dizendo, caso você faça isso, caso não, Jesus, o teu projeto é bom, mas o meu é melhor. Misericórdia. Porque o Senhor, ele caminhou nas nossas botas, como se diz. O Senhor caminhou e experimentou tudo que nós experimentamos. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele escolheu pegar a glória dele, deixar de lado, vir 100% homem, para que experimentasse todas as nossas limitações e venceu todas elas, estabelecendo um padrão. O padrão que Jesus alcançou, presta bem atenção, não é utópico, não é um padrão inalcançável, é o perfeito inalcançável. Não, o padrão de Jesus é possível. E como nós atingimos esse padrão? Nos relacionando com o Espírito Santo como ele se relacionava. Quer saber como um cristão deve ser? Olhar para Jesus. Olha para Jesus. Então, o plano de Jesus é que nós andássemos juntos, porque ele sabe que um estando fraco, o outro suporta. Inclusive, isso é a palavra de Deus. Todo aquele que é forte tem a obrigação de suportar aquele que está fraco. Paulo falava isso. E todos nós somos fortes ou fracos em alguma área. Então, juntos nós edificamos uns aos outros, juntos nós nos consolamos uns aos outros, juntos nós exortamos uns aos outros, juntos nós apacentamos uns aos outros. Juntos nós nos suportamos para que nós façamos aquilo que nós precisamos fazer nessa terra como filhos. Como filhos. Porque existe trabalho a ser feito nessa terra. Pelos filhos. E nós precisamos ter essa consciência que assim como o ramo, o galho e a uva, eles parecem belos, mas se você desconectar eles da videira, eles morrem rapidamente. Rapidamente. Nós precisamos ter essa consciência que longe do Senhor, nós não produzimos nada. Para que nós consigamos trazer o céu para a terra, que é o objetivo de todo cristão, trazer o céu para a terra, desfazer as obras do maligno, desfazer as obras de Satanás, trazer o céu para a terra, trazer luz na escuridão. Nós precisamos estar em contato com Ele, em conexão com Ele, permanente. Porque nele a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Algumas versões falam super vencedores. Nele tudo podemos, porque ele nos fortalece. Nele nós podemos viver com pouco, com muito. Nele nós temos a paz que excede todo entendimento. Nele nós temos o shalom, que é aquele bem-estar da plenitude, a suficiência da graça para que nós consigamos dar passos nesse mundo, porque dar um passo sem Jesus nesse mundo é insuportável. É tão insuportável que as pessoas sem Jesus, elas buscam outras formas de se anestesiar para que fujam dessa realidade assustadora. Drogas, sexo, raiva, ira, amargura, tudo isso é distração para fugir da dor. Só em Jesus nós temos a vida plena. Só conectados a essa videira. Ele é a videira verdadeira. E Deus é o agricultor. E Ele cuida dessa videira. Se nós não estamos nele, nós somos retirados. Mas se nós estamos nele, nós somos tão cuidados que Deus, o agricultor perfeito, ele nos poda, ele retira os nossos excessos
para que nós desenvolvamos aquilo que está na nossa medida desenvolver. Porque às vezes cresce o que não tem que crescer. E o fruto é abafado. E Deus poda. Eu me sinto podado muitas vezes, eu dou glória a Deus por isso e eu agradeço ao Pai por isso. Eu agradeço ao Pai por isso. Porque existem coisas que precisam ser retiradas do nosso comportamento. Tem coisas que precisam ser retiradas das nossas ações. Às vezes a nossa mente vai para lados que não deve ir. E o Senhor, Ele poda. Porque o fruto é dele, não é nosso. Então Ele direciona o galho para onde Ele quiser direcionar. Amém? Então, a partir do 4, ele menciona 8 vezes, se eu não me engano, a palavra permanecer. Permanecer é a chave, gente. Permanecer é a chave. Eu escrevi aqui: se aproximar de Deus é algo tremendo, se aproximar de Deus é algo maravilhoso. Nós podemos nos aproximar de Deus. O sacrifício de Jesus nos garantiu isso, porque, como nós vimos nas aulas anteriores, o véu se rasgou, nós temos acesso à intimidade do Senhor, nós temos acesso pleno. Quando ele fala que o véu se rasgou, para aqueles que não assistiram a aula ou não estão familiarizados, você tinha lá o templo, você tinha lá o tabernáculo, onde você tinha 3 áreas. Você tinha o átrio, você tinha o santo, e você tinha o santo dos santos, que era separado por um véu. E uma vez por ano, um sacerdote entrava lá para fazer os rituais. E ele precisava se purificar por inteiro, ele precisava sacrificar um animal para expiar os pecados dele. E a coisa era tão assim tensa que ele entrava amarrado com uma corda. Caso ele desmaiasse lá dentro, ninguém podia entrar lá para tirar ele. Então ele era puxado com uma corda. Só ele, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar. Esse véu que separava a intimidade do Senhor, ele se rasgou. Nós temos acesso pleno. Então nos aproximar de Deus é a nossa herança. Jesus garantiu que nós podemos nos aproximar de Deus através dele. Ele é o caminho até o Pai. Mas permanecer é a chave. Permanecer. Permanecer comunica um amadurecimento no amor. Permanecer comunica um relacionamento. Só se relaciona quem permanece. Só conhece realmente a Deus quem permanece e recebe dele. A palavra diz que nós temos a eternidade para conhecê-lo, a eternidade para declarar as suas grandezas, a eternidade para dizer santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos celestiais. Santo. Permanecer a chave. Porque, veja, não é à toa que Jesus falou 8 vezes: permaneça, 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 permaneça. Jesus já nos alertava para a batalha que estava acontecendo ali, mas que hoje ela atingiu proporções gigantescas. É a batalha pelo relacionamento com ele. Existe uma batalha pelo relacionamento com ele. Eu escrevi aqui: existe uma máquina bilionária. Existe uma máquina bilionária em operação agora. Essa máquina bilionária está em operação agora. Ela é feita com o intuito de interromper esse relacionamento. Ela é feita para paralisar o relacionamento dos filhos de Deus. Porque esse mundo ele tem um príncipe. Esse mundo ele tem um sistema caído. Que os filhos de Deus são aqueles que vêm para libertar a criação dessa escravidão.
Os filhos de Deus, eles são aqueles que trazem a realidade dos céus para esse mundo caído. Então existe uma pressão enorme. Existe uma pressão enorme nas crianças, existe uma pressão enorme nos jovens, existe uma pressão enorme nos adultos e nos anciãos, existe uma pressão enorme de tudo quanto é lado. A gente luta contra tentações de todas as formas. Dinheiro é uma delas. Sexo é uma delas, mas tem várias. Você tem a vaidade, você tem a vingança. São tentações que nos atraem. A Bíblia fala que nós somos arrastados, somos atraídos e arrastados por essas tentações, por esses desejos do coração que geram o pecado e produzem no final, lá na ponta, a morte, que é o objetivo do inimigo. Que nós morramos, não é morte física, é a morte longe do Pai. Opressões. Existem opressões terríveis, perseguições. Não é perseguição exatamente. Aqui no Brasil nós não temos isso, em outros lugares tem. Você não pode falar o nome de Jesus, mas existem opressões intimidatórias, intimidações, onde você fala a palavra de Deus, dependendo do meio que você tiver, você é oprimido. Você é oprimido, o deboche é uma opressão, o deboche é uma intimidação. A raiva é uma opressão, a raiva é uma intimidação. E aí o cristão fica acuado, talvez para não perder afeto, ou com medo, né, de ser agredido com palavras. Mas Deus é a fonte de todo encorajamento, amém? Deus é a fonte de toda esperança e todo encorajamento. Então eu declaro em nome de Jesus um encorajamento sobrenatural, porque a palavra diz que onde abunda o pecado, a graça abunda ainda mais. Aonde abunda o pecado, a graça abunda ainda mais. Então você que está vendo esse vídeo e está fazendo sentido no seu coração, não tenha medo, porque o Senhor ele coloca no remanescente dele uma porção extra de poder e autoridade, porque ele não pode ser vencido. O propósito do Senhor é infalível. Então você que está vendo esse vídeo, você agora seja revestido com essa autoridade e poder. Na verdade, que você seja revestido da percepção disso, porque já é seu. Para que você entenda o que está disponível a você, para que você faça. Porque o nosso Deus, ele dá o que, ele diz o que, mas ele dá o como também. Ele dá a ferramenta para que cumpra os desígnios dele. Então, permanecer em Cristo é ser envolvido por essa substância, é ser envolvido por essa atmosfera. Quando nós permanecemos em Cristo, quando nós nos rendemos a essa presença maravilhosa, nós somos banhados por essa essência constantemente. Constantemente, ao ponto do nosso rosto brilhar como um anjo, como foi o de Estevão. Ao ponto da nossa sombra curar, como Pedro. Ao ponto de utensílios que nós usamos curarem, como foi de Paulo. Mas isso não está acontecendo, então que nós nos relacionemos mais profundamente. Porque Jesus é o esplendor da glória de Deus, então ele habita em nós, então faz com que nós resplandeçamos a glória de Deus. A glória de Deus não é um brilho, a glória de Deus é uma substância. A glória de Deus é poder vivo. Então nós precisamos mudar atmosferas aonde nós estivermos, porque a glória de Deus habita em nós. Mas não está acontecendo isso, então se relacione mais profundamente. E eu falo para mim também, se relacione mais profundamente, se reduz o seu ego a ponto de sobrar só ele, para que nós consigamos falar aquilo que Paulo falou para os Gálatas, lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado em Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Não quero viver em mim. Não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Jesus me ajuda, nos ajuda a atingir esse grau de relacionamento contigo. Jesus revela a nós aquilo que está em excesso e poda, Senhor Jesus. Revela tudo aquilo que está atrapalhando o fruto de nascer e poda, Jesus. Eu dou legalidade à sua poda santa e que você, aí onde você estiver ouvindo ou vendo esse vídeo, que você tenha a ousadia de ser fraco, a ousadia de dizer, Jesus, me poda, porque eu não quero viver mais em mim, mas eu quero que o Senhor viva em mim. O que está atrapalhando esse relacionamento? Porque a mesma promessa dita a Moisés, ela está valendo hoje, gente. Lá em Êxodo 34:10. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. E eu vou falar para você agora, presta atenção. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa de Deus através de você. É promessa, é aliança de Deus com o seu povo. Aliança de Deus com o seu povo. E a palavra diz que ele não volta atrás na sua palavra. Ele não é homem que desiste do que falou. Ele cumpre. Então, que em nome de Jesus, que a percepção da presença dele aumente em você e em mim, e que nós ramos, paremos de nos preocupar com fruto e nos preocupemos com a videira, para que nós ramos, eu e você, galhos, paremos de admirar os nossos frutos. Uau, que fruto lindo que eu fiz! E nós comecemos a honrar a videira verdadeira, que é a origem de todo fruto. Que nós nos resumamos a ser isso, o condutor desse nutriente, para que esse nutriente produza as obras incríveis que ele tá destinado a fazer, que é o propósito do Senhor. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e caminham de acordo com o seu propósito. Ou seja, tudo colabora com o propósito. Todas as coisas colaboram com o propósito do Senhor. Nós, enquadrados nesse propósito, recebemos a colaboração de todas as coisas, porque o propósito dele é infalível. Se o propósito dele é infalível e a gente enquadrado nesse propósito, todas as coisas vão cooperar. Esse é o entendimento correto. Amém? Faz sentido para você? Medita sobre isso. Amém? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O nosso fruto glorifica o próprio Pai. Porque o fruto é dele. Então nós damos glória a Deus por tudo que ele permite que a gente produza através de nós. O próprio Jesus, quando foi chamado de bom, que é um fruto, a bondade, caramba, você é bom, você produziu coisas boas, bom mestre, bom, eu? Não, só existe um bom, que é o meu Pai que está no céu. Ele recusou isso e ele ensinou a gente a ser galho. Ele disse, eu sou galho, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Eu imito ele. Amém? Então que nós consigamos dar glória a Deus por todos os frutos das nossas vidas. E consigamos dar glória a Deus por todas as podas que nós sofremos. Amém? Vamos lá, a partir do 9.
Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo os servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Uau! Obrigado por isso, Jesus. Sou apaixonado pela palavra, gente. Veja bem, pessoal, a graça não foi de graça. A graça ela foi distribuída gratuitamente pelo sacrifício de Jesus. Jesus pagou o preço, levando sobre si tudo aquilo que nos afligia. Então a graça ela ficou disponível, ela ficou disponibilizada de forma gratuita, mas ela não é incondicional. Existem condições para que nós recebamos essa graça. A condição é obediência. Obedecer é a chave. Eu falei nas aulas passadas, não basta conhecer Deus. Lúcifer conhecia Deus. Ele simplesmente escolheu não obedecer e virou o diabo. Não basta conhecer a Deus. Nós precisamos obedecer. Qual é a ordem dele? Se relacione comigo. Então a obediência conduz ao relacionamento. O relacionamento conduz à intimidade. A intimidade conduz à aliança. E a aliança conduz à unidade. Essa unidade era a unidade experimentada por Jesus e o Espírito Santo. Jesus e Deus. Jesus, Deus e o Espírito Santo. Essa é a unidade experimentada. Porque ele tinha aliança, que é fruto da intimidade, que é fruto do relacionamento, que é fruto da obediência. A obediência conduz ao amor. Então se relacione com ele, é uma ordem. Se relacione com ele, ame ele cada vez mais, porque quanto mais nós conhecemos de Deus, nós amamos ele cada vez mais. Quanto mais nós temos contato com a sua glória, quanto mais nós experimentamos dele, mais nós amamos ele profundamente. Amado Espírito Santo, amado Deus Pai, amado Jesus. Muito obrigado, Santo, 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 Santo. E Jesus se mostra como a referência desse relacionamento. Como eu falei agora há pouco, Deus, ele diz o que a gente tem que fazer. Deus diz o que a gente tem que fazer. Mas ele nos dá a condição de como fazer. Deus nos diz o que fazer. Deus nos dá a condição de como fazer. E Deus nos dá a recompensa porque a gente fez. Deus nos dá a recompensa pelo que a gente fez. Alegria. Que a alegria de vocês seja completa. Mas veja, a maior recompensa pela nossa obediência, a maior recompensa pela nossa obediência não é alegria, não é paz, não é a justificação. A maior alegria
é nós sermos elevados à condição de amigos. A partir daí, nós temos a paz, a justiça e a alegria. A maior recompensa é nós sermos amigos íntimos de Deus. Veja, nós continuamos sendo servos. Deus continua sendo Senhor terrível e temível. Deus continua sendo aterrorizante. Mas Ele é nosso amigo. E através de Jesus Cristo, nós temos um caminho até o Pai. Uau! Obrigado, Jesus, por isso. Nós não fizemos nada para isso. Irmão, preste atenção. Isso é dom de Deus. Isso é graça. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir isso. Nós podemos nos distanciar disso, mas o amor dele está disponível. E se nós obedecermos, nos relacionarmos, nós vamos entender essa amizade. Nós vamos perceber essa amizade. Porque existem muitas pessoas que se relacionam com Deus distante, o que não é verdade. O que não é verdade. A forma com que nós nos relacionamos com o Senhor, isso não implica e não modifica a forma com que Ele se relaciona conosco. Nós precisamos nos enquadrar no formato dele, que é muito melhor. Nós somos amigos. Nós somos amigos se obedecermos. Se obedecermos. Então Jesus nos ensina a obedecer. Nos poda, Senhor. Tu que é a videira verdadeira. Deus que é o agricultor. Nos poda, Senhor. Retira de nós tudo aquilo que dificulta a obediência. Toda rebeldia, Senhor. Toda arrogância, toda carência. Retira de nós tudo que nos atrapalha, Senhor. A obedecer a Ti e receber esse presente que é ser teu amigo. Isso é um presente. Isso é um presente. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Está lá no 12. Eu deixo uma pergunta aqui para vocês. O que é amar como Jesus ama? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como Jesus ama. Como é que é amar como Jesus ama? Medita sobre isso. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele abriu mão da sua glória e veio andar com a gente. Você imagina você vender tudo que você tem, você abrir mão, não vender, que ele não vendeu, mas você abrir mão temporariamente e viver anos como morador de rua, por exemplo. Tendo uma casa, tendo recurso, tendo dinheiro, você só abre mão e vai viver como morador de rua durante alguns anos. Isso nem se compara ao que Jesus fez. Isso nem se compara. Mas é bom esses exemplos para que a gente faça relações.
o que é abrir mão de uma glória incrível. Porque bens materiais, isso não quer dizer nada. Abrir mão e vir aqui para ser rejeitado por muitos. Ele veio trazer pérolas, tesouros incríveis. Ele veio trazer soluções definitivas. E ele foi rejeitado por muitos, pela maioria. E por muito menos, a gente, quando tem o mínimo sinal de rejeição, a gente se magoa. E a gente abre mão de pessoas porque de repente tem uma opinião diferente da nossa. Ou de repente nos traiu, ou de repente fez algo que a gente não gostou, abandonou, nos abandonou, por muito menos. A gente abre mão de pessoas e até amaldiçoa às vezes. O que é amar como Jesus ama? Nós estamos amando como Jesus ama. Nós estamos perdoando porque o amor ele comunica o perdão. Nós estamos perdoando, nós estamos acolhendo, nós estamos insistindo em amor. Nós estamos amando como Jesus ama. O nosso olhar comunica esse amor. O nosso gestual comunica esse amor. O nosso amor ele é sacrificial. Porque veja, não reagir a uma ofensa é amar como Jesus ama. Às vezes se calar quando a gente quer falar, se defender, justiça própria, é amar como Jesus ama. Cuidar do pobre, do necessitado, é amar como Jesus ama. Declarar a sua palavra, não porque eu preciso apresentar resultados, mas porque você olha para pessoas e você as ama profundamente e sabe que sem Jesus elas vão ter um fim horrível. E por amor a essas pessoas, mesmo nos ambientes mais inóspitos, você obedecer, ouvir a voz de Deus e fazer ou falar o que Ele quer que você fale, no ambiente que você tem que falar. Porque nós não temos que falar tudo em qualquer ambiente. Existem estratégias que vêm do próprio Espírito Santo. Tem lugares que você não pode falar de Jesus. Tem lugares que você vai precisar ser Jesus, mas tem lugares que você vai precisar se levantar, como Paulo fez na sinagoga, e declarar a palavra de Deus. Tem lugares que você vai precisar expor em praça pública. Tem lugares que você vai precisar manifestar o amor apenas. Mas nós estamos ouvindo a voz do Senhor para que nós amemos. Porque nós somos depósito do amor do Senhor. O nosso amor é insuficiente. Escuta isso, o nosso amor é insuficiente. Você, casado, se você está ancorado no seu amor humano, amor eros, não é suficiente. Você tá arriscando o seu casamento. Para que um casamento dê certo, é necessário trazer Jesus para o centro e que nós amemos o amor de Cristo. Não só em casamento, mas em qualquer relação que nós tivermos, com os nossos filhos, por exemplo, com a nossa igreja, por exemplo, com os nossos parentes, por exemplo. O nosso amor, ele é condicional. Se a pessoa não preencher certos requisitos, a gente deixa de amar. O amor de Cristo não tem condições. É um amor incondicional, sacrificial. Nós estamos amando com o amor de Cristo. Porque esse amor, ele produz frutos permanentes. Esse amor, ele produz frutos que ficam. Porque os frutos são eles, é ele que dá. Eles são produzidos de antemão. A gente só transfere. Então, os frutos do Senhor são inabaláveis. Então, Jesus, que nós consigamos ter a ousadia de abrir mão dos nossos frutos, para que nós ofereçamos ao mundo os frutos que vêm dele,
que são muito mais saborosos, como aquele vinho da festa de casamento, que os convidados beberam e falaram: uau, que delícia, esse vinho é muito melhor do que qualquer coisa que eu já bebi. Porque ele é a videira verdadeira. E aquilo que ele produz é muito melhor. Amém? Vamos lá. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecer a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o pecado. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês por parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Preste atenção, gente, isso é muito importante. Existem dois reinos aqui em destaque. Existe o reino das trevas, eternamente derrotado, que ele se manifesta através desse sistema de mundo caído e as suas mentiras e artimanhas. Esse é um reino, o reino das trevas. E existe o reino de Deus, que é eternamente vitorioso, que carrega todo o poder e toda a verdade. São dois reinos. Jesus diz que nós habitamos espiritualmente no reino de Deus, porque Jesus nos posicionou com ele. A palavra diz que ele ressuscitou, nós vimos isso na aula passada. Deus nos ressuscitou com Jesus e nos colocou junto com Jesus nas regiões celestiais. Então, espiritualmente, nós habitamos no reino de Deus. Mas veja, fisicamente nós estamos nesse mundo caído. Espiritualmente, nós estamos no reino dos céus, junto com Jesus. Fisicamente, nós estamos nesse mundo. Preste atenção. O que isso gera em nós? Nós somos o ponto de encontro do céu com a terra. Nós somos esse lugar de colisão. Nós somos esse lugar de choque entre dois reinos. Porque a partir de nós, o reino de Deus é manifestado nesse sistema de mundo. Então, nós somos um lugar de colisão. Nós somos o lugar de colisão. 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceu o espírito do anticristo, que é o sistema de mundo. Porque aquele que está em vocês é maior. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Muitas vezes você pode se sentir igual essa imagem que eu coloquei, onde você está na contrapartida, como um renegado, sei lá, um outcast, uma pessoa que não pertence. E isso é muito angustiante, porque muitas vezes, por conta disso, algumas pessoas voltam para o sistema de mundo e desistem, porque se sentem sozinhas. Mas procura o povo de Deus espalhado, como Deus foi lá na caverna de Elias. Elias, você não está sozinho. Tem um povo meu que eu separei. Tem um povo meu que não se rendeu a Jezabel. Tem um povo meu que não se rendeu ao sistema de mundo. Elias, sai daí. Sai daí, o que você está fazendo aí? E Deus nos chama, dizendo: você não está sozinho, nem no céu, nem na terra. Existe um povo. Existe um povo. E Jesus diz, nessa sequência de versículos, que nós seremos perseguidos. Algumas pessoas vão ouvir a gente, algumas pessoas não vão ouvir a gente, algumas pessoas vão aceitar a mensagem que a gente carrega, outras pessoas vão rejeitar aquilo que a gente carrega. Mas o nosso objetivo é trazer o céu para a terra em qualquer circunstância. Pregue a palavra. Paulo falava para Timóteo: Timóteo, vai acontecer tanta coisa variável, tu, porém, permaneça firme. Não olhe para o redor, tu, porém, permaneça firme naquilo que foi ensinado, na palavra, na verdade. Tu, porém, você que está vendo esse vídeo, tu, porém, permaneça firme. Romanos 12, 2.
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegre você, se alegra na esperança. Você seja paciente na tribulação. Você persevera na oração. Entendeu? Jesus nos colocou juntos para que nós nos encorajemos juntos. Como os galhos da videira, que eles se confundem entre si. Eles têm origem no mesmo lugar, mas eles são entrelaçados para que eles fiquem mais fortes. Porque sozinho o galho não sustenta a uva. Ele precisa de outro. Sozinho a gente não consegue. Nós precisamos do Senhor, obviamente, mas nós precisamos uns dos outros. Amém? Jesus ofereceu todas as condições. Ele continua oferecendo todas as condições para a redenção de qualquer pessoa. Jesus ofereceu todas as condições. Porque o Evangelho, aquilo que ele levou, a palavra que ele levou, quer dizer, aquilo que ele carregou não foi só palavra, foi pérolas de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras proféticas. Mas Jesus foi além disso, porque a própria palavra profética manifesta o poder, mas ele manifestou fisicamente o poder de Deus, curando, ressuscitando, limpando. Ele manifestou o poder e a autoridade como uma amostra. Gente, olha, esse é o reino. Esse aqui é o projeto. O projeto de Deus original era um lugar sem dor. O projeto de Deus original era um lugar sem doença. O projeto de Deus original era um lugar de pureza. Então ele veio manifestar o reino, coisa que nós devemos fazer, porque ele fez. Ele manifestou, olha só, voltem para isso aqui, ó. Voltem para isso. E ele não só lhe mostrou, como ele foi o próprio caminho de volta. Entenda, a rejeição ela é proporcional ao tamanho do benefício. Então, quando nós temos contato com a palavra de Deus, quando nós temos contato com Jesus, você aí que está me ouvindo, você que teve contato com Jesus, experimentou do poder de Deus, experimentou a manifestação da graça, do favor, recebeu talvez uma cura, recebeu talvez uma palavra profética, se sentiu amado, sentiu a presença do Senhor, você é indesculpável. Se relaciona com Jesus, obedece. 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 Faça a prova do Senhor e veja o que o Senhor vai fazer através da sua vida. Porque o Espírito Santo, ele quer, ele deseja que você se torne uma testemunha. Ele testemunhará do Pai para que você se torne uma testemunha. Ele testemunhará das coisas do alto para que nós nos tornemos uma testemunha. E que coisa maravilhosa ser testemunha do Deus vivo e das coisas que ele fez, faz e fará. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês. Eu declaro que aquilo que foi liberado nessa aula, aquilo que foi falado aqui nessa aula, consolide em vocês e em mim, a começar por mim. Eu declaro que toda a sabedoria, todo o tesouro fale individualmente, que o Senhor fale individualmente com você, para que você produza o fruto que Ele quer que você produza e que você tenha a ousadia de se permitir ser podado. Amém, pessoal? Foi uma honra, tá? Até a próxima aula.